Olá pessoal! Perito em lavar a louça da cozinha, Frei Antônio era até então um desconhecido para seus confrades, até que o seu superior o mandou pregar. E a partir de palavras simples e acanhadas, manifestaram-se aos poucos a eloquência e intrepidez de um gigante. Você sabe por que ele foi chamado de martelo dos hereges e arca do testamento? Não? Então vem comigo. Nós vimos que Antônio acabou chegando a Messina, na região da Sicília. Lá soube que o haviam convocado para um capítulo da Ordem Franciscana em Assis. Segue então para uma viagem de 600 quilômetros animado por poder ver, enfim, de quem só ouvira falar. Francisco de Assis, o homem que, como Cristo, se fez pobre para salvar as almas. Ao final do capítulo, os provinciais redistribuíram os frades entre os diversos lugares de atuação dos franciscanos, uma das finalidades deste encontro. Como não havia sido designado para nenhum lugar, o Frei Antônio, um desconhecido, foi enviado para a região da Romanha, a Monte Paulo, onde necessitava de um padre para celebrar a missa. Em Monte Paulo, Antônio encontrou uma gruta, em um lugar ermo, onde, com autorização do superior, se recolhia em oração e penitência, vivendo como um eremita durante o dia e retornando à comunidade ao final da tarde. Todos os dias, terminado o primeiro ato comunitário da manhã, Antônio retirava-se para a gruta, levando pão e água, obrigando a carne a servir o espírito, passava o dia na solidão. Logo, porém, se manifestaria a grandeza do frade, cuja formação intelectual em Coimbra e a vida espiritual em Monte Paulo fizeram dele não só um notável pregador, mas também um grande santo. Apesar de Antônio ser um exímio pregador e saber de memória as Sagradas Escrituras, na comunidade de Monte Paulo, o conheciam os frades ou o conheciam mais por um perito em lavar a louça da cozinha do que na exposição dos mistérios da Escritura. Com esta atitude de profunda humildade, vivendo o preceito evangélico da renúncia de si para abandonar-se em Deus, Frei Antônio era um desconhecido para os seus confrades, um tesouro que até então estava escondido. Isso mudou quando eles foram a uma ordenação na cidade de Forli, onde também estavam presentes frades dominicanos. Durante a refeição, os franciscanos pediram aos dominicanos que um deles fizesse uma pequena pregação ou dissesse umas breves palavras sobre as Escrituras. Recusando o convite, alegaram que não tinham se preparado dignamente para pregar e que de improviso ficava difícil. O superior então pediu ao Frei Antônio que falasse aos irmãos ali reunidos. Embora relutante no início, por obediência, Antônio começou a pregar. A partir de palavras simples e acanhadas, manifestaram-se aos poucos a eloquência e a bravura de um gigante. De uma fagulha da palavra de Deus desencadeou-se imediatamente um incêndio que fazia arder o coração de todos os presentes. Ninguém ficou indiferente às palavras daquele pregador, cujo talento até então se desconhecia. Antônio foi então enviado para a Romanha, a fim de combater as heresias, sobretudo a dos cátaros ou albigenses. Segundo essa heresia de mentalidade pagã, tudo que estava relacionado à matéria era fundamentalmente mal, enquanto tudo de natureza espiritual era substancialmente bom e, portanto, criado por Deus. Esse absurdo teológico ganhava cada vez mais adeptos entre os cristãos. Nesse contexto, Francisco de Assis constituiu uma resposta viva à heresia, porque, diferentemente deles, ele louvava a criação e via nas criaturas físicas sinais da bondade divina. Inserido nesse movimento espiritual de São Francisco, Frei Antônio exerceu sua missão de pregador, demonstrando, tanto por suas ações
quanto por argumentos bíblicos e teológicos que a criação é uma dádiva de Deus e que todo aquele que disser o contrário está no erro. Assim, Antônio percorreu a maior parte das cidades da Romanha, obtendo grande sucesso com suas pregações, até chegar a Rímini, onde havia uma multidão de hereges que não davam crédito às suas palavras e nem queriam ouvir. Por inspiração divina, ele se dirigiu à foz do rio e começou a pregar aos peixes. Ó peixes, meus irmãos, vinde vós ouvir a palavra do Senhor, já que os infiéis a desprezam. Milagrosamente, naquela hora, se juntaram diante dele tantos peixes, grandes e pequenos, como nunca por ali fora vista tamanha multidão. E todos eles impulsionavam a cabeça em cima da água para ouvir o frade. Reunida esta inusitada assembleia, Frei Antônio lhes dizia que, do jeito dele, os peixes tinham o dever de louvar a criação divina. Citava fenômenos naturais, acontecimentos bíblicos, como a salvação do dilúvio e os sucessos do profeta Jonas, como que, respondendo às exortações do frade, os peixes se agitavam na água, grunhiam e abriam a boca. Vendo a reverência daquelas criaturas, exclamou com alegria: bendito seja Deus para sempre, pois mais honra lhe dão os peixes que os homens hereges, e melhor ouvem a sua palavra os animais sem entendimento que os infiéis dotados de razão. A notícia do milagre fez com que a população da cidade e também os hereges se rendessem à palavra do frade e caíssem aos seus pés. A pregação dos peixes está perpetuada em numerosas pinturas espalhadas por todo o mundo. Por hoje é só. Até a próxima!